pessoas queridas, como estão? Eu tô chegando aqui para compartilhar um videozinho com todos aqueles que chegarem aqui, são todos muito bem-vindos. Videozinho de tarô. Vou usar duas opções, usando os anjinhos aqui para este aqui, este aqui, natalino. Esse aqui é o anjinho mais campesino e esse mais natalino. Gente, é um recadinho especial pro grupo do Arcanos Estelares VIP, tá? Não tô trazendo aqui os aspectos do momento astrológico, mas ainda a gente tá muito sob a influência daqueles detalhes que eu passei por último lá e a caminho do eclipse. Então, a gente manter, né, o discernimento, manter a calma e a clareza é muito importante, porque o momento de eclipse, né, muita coisa vai aparecer, mas muita coisa pode também nos confundir e a gente precisa estar mantendo o domínio da gente mesmo. Esse domínio é exatamente ter clareza e conseguir manter a calma, né? Não é se impor a sua vontade, impor a sua verdade, não é essa a questão, né? O domínio de si está inclusive relacionado à capacidade de se auto-observar, se corrigir quando necessário, lidar com suas emoções, tudo isso aí a gente pode ser desafiado, né? E então, para esse momento, é exatamente que eu venho fazer essa tiragem, né? Que a nossa espiritualidade gostaria. O que precisamos ouvir da nossa espiritualidade nesse momento? Melhor assim. Gente, aproveitando aqui, pegando as cartas, tem que embaralhar ainda, faz parte, tá? Fazer uma observação. Eu tenho insistido em cima, a partir de coisas que eu tenho ouvido, no esclarecimento de diferenciar o tarô, que é o tarô das entidades. Eu não tenho nenhum problema com entidades, com quem se comunica com entidades, comunica mensagens de entidades utilizando o tarô. Não, eu só tenho esclarecido isso. Tarô, ele é o tarô, ele não precisa de entidade nenhuma. Eu mesma já usei o tarô para me comunicar com espíritos de pessoas desencarnadas, com entidades, seres que estavam me auxiliando e eu queria ter uma resposta mais clara, então esse é um código que eu conheço, né? Aquele ser responde através dali. Ok, mas era isso. Eu sabia que o tarô estava sendo um instrumento para me trazer uma resposta de outra energia. Eu não estava assim nem lendo sobre aquela energia. Era como um código para a gente se comunicar mesmo. E funciona muito bem. Mas o tarô não precisa disso. Nesse caso aqui, eu vou tirar o tarô na energia de quem for assistir o vídeo. Tarô e outros oráculos aqui. Vamos ver o que a intuição vai mandar, tá? Na energia de se conectar com essa opção, aí pega a energia de vocês, lê o que está em vocês, que a espiritualidade nos conduza sempre, inclusive, né, protegendo que não chegue influências negativas para distorcer as coisas e nos traga clareza daquilo que precisamos saber. Então, nesse aspecto,
peço a presença e a ajuda da espiritualidade para que eu possa acessar a energia de vocês, tanto desse grupinho, depois desse, né? Para ler corretamente da energia de vocês, o que vocês precisam trazer à luz, tomar consciência. Agora, vocês, eu acabei de escolher aqui uma opção, vamos ver no que dá, tá? Vou manter a primeira aqui, peraí. Fazer assim. Aqui, pra verem, tá? Vamos ver o que a gente aqui nesse grupinho. Deu uma pessoa, menos vai ser esse grupinho. Não é grupo, né? Vai ser demais, não. Vamos lá. Não vou aceitar cartas viradas, a gente vai se comunicando com o tarô também, sabe? Então, às vezes eu falo assim, mas não tô caducando. Tá, e tirar o dos arcanjos. Ok. Há uma cura para alguma situação que parece não haver cura, assim, que a gente já tá desistindo, já tá exausto, né? Mas há uma cura, seguindo minha intuição aqui, vou tirar o arcano antes de completar. Há uma cura, há uma esperança, há mudanças, sucesso, tá? Mas vamos ver aqui. Tem sempre um mas, né, gente? Maternizar. Do mesmo modo que te encarrega de cuidar de uma criança, ocupa-te da tua própria criança interior. Essas atividades são importantes para ti neste momento. Gente, é exatamente isso. A gente tem que cuidar, preservar nesse momento a alegria, a esperança, o olhar de encantamento para as coisas da vida, tá? Por mais que em alguns momentos vai aparecer confusão, dificuldades, e o que eu vejo muito aqui é uma certa depressão, uma exaustão que leva a uma depressão, né? Essa exaustão, ela pode ser muitas vezes física, a pessoa tá lutando, não consegue parar para descansar. Isso leva a uma baixa de energia. Pode estar num aspecto psicológico, emocional e, em todos os casos, tem o aspecto espiritual. Gente, sempre tem, tá? Mas aqui a gente tá com a estrela no centro, então é bem destacado aqui. Nas minhas tiragens aparece muito isso, porque a gente conecta com pessoas que têm semelhanças, sabe? Que tem pontos similares para poder fazer a conexão. Então, para mim é muito forte sempre a questão espiritual, né? Então, por isso que tá sempre, esse é um dos motivos, tá? Buscar a espiritualidade, manter a fé na espiritualidade, e muitas vezes isso é se conectar com a natureza. Isso é utilizar a nossa criatividade. Isso é se permitir sorrir. Isso é se permitir descansar e, nesse caso aqui, celebrar. Ai, mas eu tô muito
muito cansada, muito cansado, muito chateada, muito chateado, para ir celebrar alguma coisa, a vida, o dia de trabalho que acabou e tudo bem, ou então tá tudo errado, mas tô vivo, eu posso tentar amanhã. Tô muito cansada para isso. Gente, um pouquinho só, quando a gente reage, não sempre, às vezes que a gente precisa se isolar, mas nesse caso aqui, a questão é, faz um esforcinho para gerar movimento, para ter contato com a natureza e com aquilo que possa te alegrar, te dá uma chance para conexão com esse mundo, com esse universo, com um lado bom dele, né? Nessa vida, nesse momento. É muito importante. Se permite. Tenta. Mesmo que alguns planos não estejam do jeitinho certo. Ah, tal coisa tinha que estar dando tal resultado agora e ainda não deu, parece que nunca vai dar. Calma, 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 calma. Se permita, se permita. Tá? Persiste, tem valor, mantenha o valor. Tá um momento complicadinho. Eu não vou dizer necessariamente que é um teste. Eu não tô vendo isso de teste aqui, não. Eu tô vendo que é um momento que pode estar complicadinho. E porque é desse cansaço. Porque, né? E mesmo assim, ó, a pessoa tem alguns momentos no dia, não tá o tempo inteiro assim. Cuidado com esses momentos. Não se trata de fugir deles. Eles podem estar nos trazendo reflexão. Mas vamos ver se não é a negatividade tentando nos sabotar. Então, venha isso de outras pessoas, de situações, como tá bem feliz andando na rua, tropeça e já fica irritado. Ou só parece que vem do nada. Esses ainda é mais direto ainda, que tem algo, sabe? Então, assim, cuidar para que esses momentos não dominem a gente. A gente presta atenção, tá ok, ou não tá ok, mas ok, entendi, se for o caso. E não ficar ruminando, não ficar aumentando, não se deixar tomar nem derrubar por isso, tá? Aqui uma última cartinha, quando eu fui pegar os arcanos, vieram 3, né? 2 eu já li, que foi o Arcanjo Gabriel, depois o Ariel, e por último eu tenho aqui Compreensão Espiritual, o Arcanjo Raziel. Eu aporto, eu tenho as informações e os símbolos esotéricos que te ajudarão a compreender as verdades espirituais. Então, a gente pode tanto pedir energia, pedir auxílio para esse arcanjo, Raziel, como para qualquer anjo, arcanjo, ser, mentor, mesmo que a gente não saiba o nome, tá? Ah, meu mentor que me acompanha, me guia, me ilumina, me ajuda nesse momento, me traz clareza, ou o que for que sinta que esteja precisando, a espiritualidade vai estar ouvindo. E meditação, para quem gosta, principalmente com símbolos, é bem interessante. Símbolos, cores, é bem interessante meditação assim, nesse momento, ou um tempo perto da natureza mesmo, observando, se deixando levar muitas vezes assim, entrando, né, no ritmo da natureza. E vamos pro segundo anjinho aqui, segundo grupo, o anjinho. Esse aqui eu já senti que vamos começar com as cartas kármicas, que são, na verdade, símbolos astrológicos. E sim, todo símbolo astrológico pode ser lido de forma kármica. A astrologia, ela está muito relacionada a isso também. Ela se baseia muito no processo de vidas passadas e vida futura. Tem a astrologia moderna,
tem, que aí não aborda isso diretamente. Enfim, vamos às cartas kármicas. Signo de Aquário é um momento. Aquário tá muito forte. Fazer diferente, tá à frente do seu tempo, permitir ser quem se é, mesmo não sendo muito compreendido pelas pessoas que a gente convive, por as pessoas que vivem nesse planeta, mesmo sendo assim o diferentona, incompreendido, é um momento propício para a gente se permitir, se descobrir quem a gente é, mesmo naqueles aspectos que parecem não se enquadrar. Mas, assim, nada de egoísmo nesse momento. É preciso bastante sabedoria, se for necessário refletir, olhar para trás, tomar um tempo para si, se afastar um pouquinho das pessoas. Não, o isolamento completo nunca é bom, mas um tempo para si, silêncio dentro de si, é bem interessante nesse momento. A gente vai sentindo, né? Ai. Aí sai o 4 de espadas. É o descanso do guerreiro, né, gente? É o descanso do guerreiro, retirada estratégica para ter energia, gente. Eu já disse outras vezes nas minhas tiragens. Imagina nunca dormir. Imagina tu precisar ficar 10 dias, 20 dias, um mês sem dormir. Consegue andar na rua? Consegue trabalhar? Consegue produzir? Consegue ser feliz? Consegue ter saúde? Não, né? Então, descansar, se retirar um pouco, meditar um pouco. Meditar pode ser tanto só o silêncio, só o tentar ficar em silêncio. Aí a gente pode fazer assim, ó. Ai, mas sempre tem um pensamento. Concentra. Busca o silêncio, busca olhar um ponto, não tem isso de não piscar, não. Só para concentrar mesmo, algo que ache legal, que seja inspirador, imaginar algo que seja legal, inspirador, uma luz de uma cor azul, que purifica, rosa, que é um amor universal, branco, que também limpa e conecta com seres evoluídos. Imagina isso tomando conta do seu corpo e aí, às vezes, vem pensamento interferir, igual, né? Tá, depois. Só manda os pensamentos para depois. E tenta manter isso. Quando não tô conseguindo mais. Conseguiu 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Consegui um pouquinho só, não tô conseguindo mais. Tá, já conseguiu um pouco. Deu, faz de novo depois. Né? Você dá esse tempinho. É uma boa. Ou descansar mesmo, gente. Descansar mesmo, cuidar de si, né? O descanso estratégico, ele vai, essa retirada estratégica, buscar fortalecer o guerreiro, né? Gente, cuidado com o medo. A visão negativa, os maceios, o porquê, às vezes se irritar, pensar assim, não, tentar projetar alguma coisa assim, para alguma situação ou pessoa de forma que se irrite, às vezes é um reflexo do medo, tá? Tá bastante presente nessa carta aqui. Então, assim, eu não vou dizer não nos isolemos por medo. Se for por conta do medo, nos isolemos um pouquinho para lidar com ele, tá? E aqui oportunidades virão, então. A gente vai ter trabalho, vai ter que fazer escolha, ou vai ter que passar. Eu vejo muito mais assim, eu tô com 7 de copas aqui, tá? Muitos desafios que parecem que é só para incomodar mesmo, mas vai seguindo os desafios, aqueles que
quer encerrar, encerra, né? Sempre a gente precisa ser fiel a gente mesmo, não aos nossos defeitos, não à nossa teimosia, não aquilo que nos ensinaram, não aos nossos medos, não é uma questão de resistência cega, o ser fiel a si mesmo, mas é conseguir se enxergar e muitas vezes intuir as coisas, né? Não desistir de si, né? Então, fazer escolhas sem cair em ilusões, tá? Sem cair em ilusões, aqui evitar mentir para si mesmo, evitar mentir para os outros. E vem de sentir que é mais um aqui. Uhum. Aí vem o Hierofante. Sim, há muito auxílio espiritual aqui, é só pedir, é só confiar também, por mais que não pareça, e vai chegar aquele momento que a pessoa se encontra, tá? Se encontra a sua essência e vai ter força total para seguir ela. E aí, por fim, uma grande realização, uma grande felicidade, tá? E tem gente que relaciona muito essa carta com o platonismo. Pode ser também, pode haver, mas aqui eu vejo mais algo de concretização mesmo, coisas que por fim se tornam palpáveis. Então, acho que é isso. Tem mais algo geral, mais um arcano para todo mundo, tanto para quem escolheu o 1 quanto para quem escolheu o 2. Mas tu tá falando com alguém, tem uma entidade. Bom, eu pedi para a espiritualidade naqueles termos iniciais ali, né? Então eu tenho que seguir minha intuição. Não quer dizer que é só aquela entidade, quer dizer que eu tô recebendo as energias, presentes aqui, que vem de quem se conectou, seja neste momento, logo que chegar o vídeo às redes sociais, seja depois, né? As energias que precisam ouvir isso, ou seja, as pessoas. Tô me conectando a isso e aí eu tenho que seguir minha intuição, né? É que nem assim, tu quer ouvir, né? Eu quero ouvir vocês que estão aí, tu que tá aí acompanhando a tiragem, eu quero ouvir. Eu não posso tapar os ouvidos, né? E é isso que eu tô fazendo, só que a nível energético. A gente se comunica a nível energético. Presentes de Deus, o arcanjo Sandalfo. Nós, os anjos, te proporcionamos os presentes do teu Criador. Abre os braços para recebê-los. Fé, gente, fé, alegria, gratidão, celebração, né? Nós temos valor, nós temos muito valor, nós todos, eu, tu, a outra pessoa, todos nós temos valor. A gente precisa reconhecer, celebrar, ser grato, utilizar o próprio valor, dar espaço para ele se mostrar. E isso em interação com os outros. Imagina todas as pessoas que a gente puder conviver, se estiverem nessa vibração, nessa atitude, nessa consciência, né, e pondo isso em prática. Que lindo, gente. Espero que tenham gostado. Se algo ficou confuso, podem me perguntar. Se for possível esclarecer, tanto se eu conseguir, quanto se couber, já que é uma tiragem para mais pessoas, né? Tem coisas que não vai bater com essa ou aquela pessoa, pode acontecer. Mas se for possível, pergunta aí, a gente vê se é dentro dos nossos limites e a gente esclarece. Beijão.
de ótima semana. Hoje já é terça. Hoje já é terça, ainda é início da semana, gente. Fui ver o dia ali. Beijo. Até. Tudo de ótimo.